Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo aqui do nosso curso Mundo Power. Neste módulo nós vamos tratar especificadamente sobre SharePoint, mas é um SharePoint voltado para Power Platform, ou seja, voltado aqui para Power Apps, para Power Automate, beleza? Nós não vamos entrar aqui no critério de páginas, de intranet e tudo mais, beleza? Vai ser um SharePoint voltado para armazenar as nossas informações da Power Platform. Então eu vou fazer um overview aqui do que a gente vai ter neste módulo e depois a gente entra na introdução e aí a gente vai avançando. Então é o seguinte, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o que é SharePoint, o que tem aqui, o que não tem e tudo mais, de uma forma bem simplificada. Depois a gente vai entrar nas listas e nas bibliotecas, eu vou explorar a fundo ali o que a gente tem ali dentro. Tá, Adrian, mas é tão simples. Você que pensa, vem comigo. Depois a gente vai explorar algumas limitações, que aqui é algo que gera muita dúvida nas pessoas, né, que estão começando a trabalhar com SharePoint. Vamos explorar também o lado da indexação, que é um recurso que existe para otimizar as nossas consultas no SharePoint. Vamos explorar os versionamentos, que é você ter histórico das modificações dos itens no SharePoint. Uma forma de organizar as nossas listas, porque a gente fica com um monte de lista ali, que é o nosso repositório de dados no SharePoint, e a gente não consegue organizar. Eu vou te mostrar uma forma de você fazer isso. Depois, uma forma de exportar os dados do SharePoint para o Excel, algumas formas, na verdade. Da mesma forma como importar os dados do Excel para o SharePoint, que é algo que muita gente quer, principalmente quando vai sair do Excel para ir ao SharePoint, para trabalhar com o SharePoint. E por último, e provavelmente o mais importante aqui deste módulo de SharePoint, a questão dos permissionamentos. O que é um permissionamento? É você dar acesso, mas de uma forma controlada. Você vai permissionar uma pessoa ou um grupo de pessoas. E aqui, cara, de verdade, eu fiz uma curadoria muito grande nessa internet, mas eu não fiz para o curso, eu fiz para o meu trabalho, na empresa onde eu trabalho, porque lá eu fiz um GED, eu fiz um negócio robusto, e eu precisei aprender, sofri, bati cabeça demais, e agora eu vou trazer aqui para você, ó, de mão beijada, de verdade, tem muita coisa aqui, grupo de SharePoint, grupo da Azure, grupo não sei do que, grupo de Microsoft 365, REST API de SharePoint com Power Automate, Uau. Cara, o negócio não tem igual em outro lugar, beleza? Então eu recomendo fortemente que você assista essa série inteira, porque é isso aqui que vai fazer a diferença quando você for trabalhar com Power Apps integrado ao SharePoint. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro item que já vai ficar nessa aula também sobre introdução. Então, para a gente matar algumas dúvidas já iniciais, ó, separei alguns pontos aqui só para a gente começar a brincadeira, beleza? Então já falei que é um modo voltado para uso do SharePoint com Power Apps, na verdade com Power Platform, né? Power Apps, Power Automate. E o que é o SharePoint? Então aqui é para você que, cara, acabei de chegar, eu ouço a galera falar de SharePoint, tá? Eu vim do Excel, o que é o SharePoint? Vamos lá. Eu vou tentar não ler, tá? Mas o duro é quando tem algo na tela e você meio que força você a ler, mas eu vou tentar não ler. Beleza, o SharePoint é uma plataforma de colaboração criada pela Microsoft para que pessoas ali da sua empresa, né, pessoas da mesma empresa possam compartilhar os arquivos e informações. Então, geralmente as pessoas têm um servidor ali, muitas pessoas chamam de Z, né? O Z é o local onde eu vou armazenar os arquivos aqui da nossa empresa, e ele é um servidor local. E aí, veio agora todo esse negócio de nuvem, e o SharePoint online é um servidor, como se fosse uma nuvem, é a nuvem da Microsoft, onde as empresas compartilham documentos. E tem toda uma segurança da Microsoft, tem toda uma questão de como você controla os acessos, quem pode acessar e tudo mais. De uma forma bem resumida, é isso. SharePoint é um local para você compartilhar informações dentro da sua empresa. Você pode criar um site no SharePoint para colocar informações, notícias, né, toda a sua intranet ali dentro, colaborando aí com a sua empresa inteira. E dentro do SharePoint tem um carinha chamado listas do SharePoint, que permite que a gente armazene dados meio que similar ao Excel, uma tabela do Excel, tá? Não vou dizer que o SharePoint, a lista do SharePoint é um Excel, longe disso, não estou falando disso. Mas existe um local ali que você consegue armazenar dados, tá, dentro do SharePoint, que é a tal da lista do SharePoint. E essa lista do SharePoint é o que a gente vai utilizar aqui para fazer toda essa mágica aqui de conectar o Power Apps com o SharePoint. E eu já vou chegar lá. Mas a principal dúvida que a galera tem, ou melhor, uma das principais dúvidas é, cara, quantas linhas eu posso armazenar? E eu já vou chegar falando que, ó, 30 milhões é o que está na documentação, beleza? Então, muita gente já fala, é 20 mil. 20 mil porque você leu um local lá que fala quantas linhas você pode subir do Excel para o SharePoint, mas não é 20 mil a limitação
do SharePoint, beleza? É 30 milhões. Agora, funciona com 30 milhões? Não é isso que eu vou falar aqui agora. A documentação fala que você pode armazenar até 30 milhões. Só que aqui eu vou ter que jogar uma jarra de água no teu chope. Porque é o seguinte, cara, o SharePoint, ele não permite que você bloqueie o acesso das pessoas aos dados. O que significa isso? É exatamente isso que você está pensando. Você está criando uma aplicação ali no Power Apps, armazenando os dados no SharePoint, né, nas listas do SharePoint, e significa que os usuários podem sim chegar à fonte da informação. Eles vão chegar, eles podem chegar, não é que eles podem chegar nestas diretamente ali no SharePoint. Infelizmente é isso daí. Por quê? Porque o SharePoint ele não foi feito para ser um banco de dados. Ele tem um recurso onde você consegue armazenar, mas ele não permite controle nesse nível. Tá? A gente tem várias formas de minimizar isso daí, de contornar, de controlar um pouco mais, de ser um pouco mais rígido, mas falar assim, cara, tem como bloquear? Não, não tem. Tá? Não tem. E aqui agora, ó, eu tenho que fazer o meu papel, que é o disseminador da informação, então eu vou fazer o papel de disseminar a informação correta, que eu aprendi com os mais velhos aí de SharePoint. SharePoint com P maiúsculo e ponto final. É isso aí. E muitas pessoas perguntam, o SharePoint ele é só para as pessoas da mesma empresa? Não, o SharePoint você pode compartilhar sim, tá? Ele é feito para ser uma ferramenta corporativa, mas você pode compartilhar, convidar pessoas externas da sua empresa. Tá, Daniel, mas essas pessoas elas vão ter que ter licença para entrar no meu SharePoint? Não. Não é necessário que os seus convidados possuam licença para acessar o seu SharePoint. Só que para utilizar alguns recursos, como por exemplo Power Apps, né, nesse caso que a gente está falando aqui de Power Apps, sim, todo mundo que for utilizar vai precisar ter uma licença de Power Apps ou uma licença de Office 365 que contempla ali o Power Apps no modo Office 365. Tá, Daniel, mas a gente está falando aqui de SharePoint para Power Apps. E onde que tudo isso aqui tem a ver, então? Isso aqui é para você que está começando agora, tá? Cara, não tem ideia ainda. Então vamos lá. Qual que é o link? Segue o fio, segue o fio. É o seguinte, quando a gente faz um aplicativo, quando você faz um aplicativo aqui, ó, do celular, qualquer coisa, tá? Tablet, celular, internet, você precisa salvar suas informações em algum lugar. Isso, imagino que você tenha consciência disso aí. Quando as pessoas fazem um software na internet aí mesmo, eles armazenam num banco de dados profissional, um SQL Server, um Oracle Database, enfim, tem vários, tá? Que eu já até citei aqui mais para baixo. Quando a gente faz um aplicativo no Power Apps, a gente precisa armazenar esses dados no local. Pode ser no Excel, pode ser no Oracle Database, que é um banco de dados, como pode ser no SharePoint. Por quê? O SharePoint tem um carinha chamado as listas, que é o que eu citei agora há pouco, tá? E essas listas a gente pode armazenar. Só que eu já queria deixar aqui de uma forma bem didática aqui, ó. Eu já falei ali em cima, mas vou falar de novo, ó. SharePoint não é um banco de dados relacional. SharePoint não é um banco de dados, muito menos relacional, beleza? Então, isso aqui, todos têm que ter ciência. Agora, Daniel, o que significa isso? Significa que você tem que saber as limitações do SharePoint para você poder trabalhar com Power Apps. Eu não estou falando que não dá. E dá mesmo, tá? Eu trabalho, muita gente trabalha. Agora, você tem que saber dominar isso daí, tá? E aqui que a gente vai ver neste módulo de SharePoint tudo que você precisa saber para trabalhar com Power Apps e SharePoint. E quando a gente fala para trabalhar Power Apps integrado ao SharePoint ou SharePoint integrado ao Power Apps, a gente precisa se apoiar em 3 pilares, que são as listas do SharePoint, as bibliotecas do SharePoint e o permissionamento, que é o último módulo que a gente vai ver porque ele é o mais complicado. E ele é complicado sim, tá? Porque eu vou falar no nível de segurança mesmo, não vou falar de coisas simples como só dar um acesso para um usuário ou só dar um acesso para um grupo. Eu vou explorar a fundo esse negócio aí de permissionamento. Então, são esses 3 pilares que você precisa dominar aqui para trabalhar entre Power Apps e SharePoint. E para finalizar, eu vou criar um site, que é o site que a gente vai dar sequência nas próximas aulas. Como que você cria um site? Olha só, tem várias formas para você fazer isso. Eu vou fazer pela forma mais natural aqui, que é você estando dentro do seu Outlook, você pode clicar aqui nos 9 botões e acessa todas as ferramentas da Microsoft que você tem acesso aqui, ó. Uma delas aqui é o SharePoint, ó. Clicou no SharePoint, ele vai abrir a página inicial aqui, ó, que tem os seus sites frequentes, os seus sites que você favorita, que eu não tenho nenhum favoritado aqui, quer dizer, tá do lado esquerdo aqui favoritado, o seguindo e tudo mais, e ele traz aqui uma listinha inicial de sites. E aí você vem aqui, ó, criar site. Daniel, para mim não está aparecendo esse botão, provavelmente porque a sua empresa tem alguma regra aí, tá? Mas, via de regra, você consegue clicar aqui em criar site. E aí já vai aparecer aqui
duas formas para você criar esse site: site de equipe ou site de comunicação. Um site de comunicação ele é mais voltado para você compartilhar informações a nível de empresa. Um jornal da sua empresa, um negócio de aniversariantes do mês, que vai ter uma noticiazinha no rodapé do site. Transmitir notícias mesmo, tá? Aqui o site de equipe, ele é mais voltado para você ter colaboração de documentos. Não significa que você não vai ter colaboração de documentos do lado de cá, tá? Mas aqui ele é mais voltado para isso, a estrutura do site, a forma como ficam organizadas as informações. Aqui tem um link com Teams. Eu sempre utilizo o site de equipe, tá? Aqui eu consigo ter as nossas listas e bibliotecas também, mas aqui é um ambiente mais controlado. Então, a gente vai criar um site de equipe. Ele pede o nome desse site, ó, vou chamar de aula SharePoint. Eu coloco a descrição, coloco se ele é um site privado ou público. Eu vou deixar sempre privado e eu vou controlar quem vai acessar ou não vai acessar determinados arquivos através de permissionamento dentro do site. Então aqui eu deixo ele privado. E aqui, ó, ponto muito importante. Seleciona o idioma que você vai usar mesmo, porque uma vez que você criou, cara, eu acho que é muito difícil você conseguir alterar. Se você conseguir alterar, tá? Eu acho que se for para você alterar, somente via código ali no PowerShell, algo do tipo. Então eu já recomendo você selecionar certinho aqui. Eu sempre vou de português Brasil. Avançar. Se eu já quiser colocar alguém e eu nunca coloco por aqui, e nos módulos adiante vocês vão saber o porquê, concluir. E tá aqui o nosso site criado, e a partir de agora a gente vai explorar esse site. Até as próximas aulas.